Olá! Vamos ao nosso fechamento dos mercados de hoje. E que dia, hein? Foi uma verdadeira disputa de gigantes. De um lado, a gente teve a força da economia americana, e do outro, um aumento bem forte da tensão no cenário global. Quem será que levou a melhor nessa batalha? Bora descobrir juntos o que realmente movimentou o dinheiro pelo mundo. Então, a história do dia foi basicamente esse cabo de guerra. Pensa só, de um lado você tem dados econômicos excelentes lá dos Estados Unidos, puxando o mercado para cima, sabe? Mostrando que a economia está a todo vapor. Mas aí, do outro lado, as tensões geopolíticas só crescem, puxando tudo para baixo, deixando o pessoal com um pé atrás. O resultado? Um dia de muita, mas muita volatilidade. E olha, que força, hein? Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos vieram bem, mas bem abaixo do que todo mundo esperava. Isso é um sinal claríssimo, né? Mostra que o mercado de trabalho americano está mais aquecido do que se imaginava. E isso, normalmente, seria um super motivo para comemoração nos mercados. Só que, do outro lado da balança, o cenário geopolítico esquentou para valer. Foi estabelecido um prazo de 10 dias para uma decisão sobre uma possível ação militar contra o Irã. Sabe, é como um cronômetro fazendo tic-tac, no fundo, e os mercados, bom, eles simplesmente odeiam esse tipo de suspense. A incerteza virou a palavra de ordem. E qual é a primeiríssima reação do mercado a uma notícia dessas? Petróleo, claro. Os preços dispararam quase 2%. A lógica é simples. O medo de que um conflito possa atrapalhar o fornecimento de petróleo lá no Oriente Médio, bom, isso faz o preço subir na hora. É o mercado reagindo em tempo real ao risco. Certo. Agora vamos dar aquela volta ao mundo para ver como essa história toda se desenrolou em outros mercados. Nossa primeira parada, Ásia. Lá na Ásia, o otimismo acabou prevalecendo, e o grande destaque mesmo foi a Coreia do Sul. O índice KOSPI não só subiu, como que quebrou um novo recorde histórico com uma alta de mais de 3%, um dia para ficar na memória de quem investe por lá. Já na Europa, a história foi bem diferente. O clima pesou e o principal índice da região, o Stoxx 600, acabou fechando em queda. E o motivo? Balanço de empresas gigantes como a Airbus e a Renault que não agradaram nem um pouco o mercado, mostrando que os desafios corporativos também estão aí, bem presentes. E de volta para os Estados Unidos. Pois é, apesar daquela notícia ótima sobre o mercado de trabalho, em Wall Street o medo falou mais alto. Os dados positivos sozinhos não foram suficientes para segurar o otimismo. No fim, os 3 principais índices americanos fecharam no vermelho. E além da tensão geopolítica, outros fatores entraram na conta, como algumas preocupações com o setor de crédito e um balanço um pouco mais fraco da gigante do varejo, a Walmart. Foi uma combinação de fatores que levou o pessoal a realizar os lucros. E olha só que interessante. Enquanto o mundo se preocupava, o Brasil surpreendeu. O nosso mercado conseguiu se descolar desse mau humor global e seguir um caminho próprio, mostrando uma força bem impressionante. Aqui a gente vê esse contraste muito claramente. Enquanto os mercados americanos fecharam no negativo, o Ibovespa subiu mais de 1%. É o que o pessoal do mercado chama de descolamento, né? Quando o mercado local vai na contramão e tem um desempenho muito melhor que o de fora. Mas por que isso aconteceu? Basicamente por 2 motivos principais. Primeiro, dados da nossa economia, como o IBCBR, vieram mais fortes do que o esperado, o que animou bastante. E segundo, aquela alta do petróleo, que é ruim para muita gente, acabou ajudando as ações das nossas empresas de energia aqui no Brasil. E essa força da economia brasileira acabou atraindo dinheiro de fora. Como diz aqui na citação, um volume bem grande de capital estrangeiro entrou no país. E isso ajudou a nossa moeda, o real, a se fortalecer. O resultado, o dólar fechou em queda, cotado a 5,22. Dando uma olhada nas empresas, quem se deu bem hoje foram os setores de saúde e elétrico, viu? Hapvida e Eletrobras estão aí entre as maiores altas. Já o varejo e algumas empresas de energia, por outro lado, não tiveram um dia tão bom e ficaram entre as maiores quedas. Ok, e agora? O que esperar para os próximos dias? O que todo mundo que investe precisa ficar de olho? Vamos acionar o nosso radar. Olha, a volatilidade deve continuar. E tem 2 eventos principais que vão ditar o ritmo dos mercados. Vamos ver quais são. De um lado, essa contagem regressiva para a decisão dos Estados Unidos sobre o Irã. Isso é tensão pura. Do outro, um dado de inflação super importante lá nos Estados Unidos, o tal do PCI, que é o preferido do Banco Central americano para tomar suas decisões. A grande pergunta que fica no ar é: o que vai pesar mais nessa balança nos próximos dias, a geopolítica ou a economia? Bom, e este foi o nosso resumo de fechamento de mercado de hoje. Uma análise preparada especialmente para a incrível audiência do canal Touros, Ossos e Robôs.
Se essa análise ajudou a entender melhor o mercado hoje, não se esqueça, hein? Se inscreva aqui no canal, deixe aquele like para dar uma força e comente aqui embaixo o que achou. A gente se vê no próximo fechamento.